Caríssimos e caríssimas, a paz do Senhor Jesus, meu nome é Ismael Oliveira e na videoaula de hoje iremos dar continuidade à reflexão sobre um dos ramos da teologia sistemática designada de amartiologia, que é o estudo sobre o pecado. Mas nesta videoaula em específica, iremos refletir sobre dois termos de cunho antropológicos refletidos e discutidos nas cartas e epístolas paulinas, a saber, corpo, que no grego é soma, e carne, que no grego é sarx. Dois termos distintos com significados diferentes que, por falta de compreensão de muitos, têm incidido também em práticas, em ações equivocadas. Por exemplo, na Idade Média, principalmente, e na contemporaneidade, muitos se flagelam, machucam o seu próprio corpo, como se o corpo fosse o principal responsável por levar o ser humano a praticar coisas horrendas, coisas horríveis. Muitos pensam na contemporaneidade que o corpo é má, que a matéria é má, que a matéria é ruim. Este corpo físico é ruim, que leva o ser humano a pecar. Mas nós veremos ao longo desta videoaula que, na verdade, o que é ruim é a carne, é o sarx, é a carne, é o sarx que leva o ser humano a pecar, a fazer os desejos carnais e não o corpo físico. Então tem essas duas distinções que faremos nesta videoaula. E como nós refletiremos sobre a compreensão de Paulo sobre esses dois termos, é importante nós sabermos que o centro da teologia paulina, de modo geral, trata-se do impacto da revelação e da graça de Deus sobre o ser humano. E esse ser humano é marcado por sua condição de fraqueza e de depravação total, conforme nós vimos nas aulas anteriores. Então, o primeiro termo, corpo ou soma, tem em Paulo o significado de corpo humano, do corpo de carne de Cristo, conforme Colossenses capítulo 1, versículo 22 e capítulo 2, versículo 11, e do corpo ressuscitado, conforme 1 Coríntios capítulo 15, versículo 44, do pão sacramental, 1 Coríntios 10, versículos 16 e 17, e da igreja como corpo de Cristo. As reflexões que aqui faremos foram extraídas principalmente do livro clássico do James Dunn, A Teologia de Paulo. James Dunn é um dos principais especialistas sobre Paulo. Vou repetir mais uma vez, sobre Paulo. Portanto, o que ele diz sobre Atos, sobre Lucas, principalmente a sua compreensão sobre pentecostalismo, foge de sua especialidade. Mas, em se tratando da casa de Paulo, James Dunn é especialista. Bom, então ele diz aqui que é bem conhecido que o uso grego frequentemente e desde os tempos muito antigos do termo soma pode significar a pessoa inteira. Então, soma significa a pessoa inteira. E quando fala na pessoa inteira, é mais que o corpo físico, mas de modo simplificado, soma trata-se do ser no mundo, da pessoa, né, do ser humano, né? Trata-se do corpo e muito mais, que é o ser, que o ser é muito mais que o corpo. O corpo é limitado a isto, mas o ser trata de toda a pessoa de modo integral. Mas nós veremos isso mais para frente, né? Então, este termo soma ocorre mais de 50 vezes nas cartas paulinas e contestadas. Segundo o uso, poderíamos chamar de normal, isto é, referente ao corpo humano da existência cotidiana. É o ser no mundo. Nas duas referências conclusivas, o corpo como templo do Espírito Santo é outra forma de dizer o Espírito Santo em vós. Ou seja, conforme aqui a referência bíblica é de Romanos capítulo 6, versículo 19. Isto é, não só no corpo físico, como se o corpo fosse algo distinto da pessoa inteira, mas o corpo como a corporificação de toda a pessoa. E o convite final
glorificai a Deus em vosso corpo, é a dedução tirada do fato de que vós fostes comprados por um alto preço, conforme Romanos capítulo 6, versículo 5, melhor, versículo 20. Quer dizer, é convite não só para disciplinar o corpo físico, mas também para relações sociais disciplinadas. É o ser total no mundo. A importância do corpo como corporificação pessoal, como este ser no mundo, é clara em Romanos capítulo 12, versículo 1. Quando Paulo exorta os fiéis romanos a que ofereçais os vossos corpos como sacrifício, certamente não os convida a oferecer braços, pernas sobre um altar sacrificial, né? Seu convite é pelo contrário, é no sentido de que ofereçam a si mesmo, ou seja, todo o vosso ser. O paralelismo, né, com capítulo 6, versículo 13 e versículo 16 de Romanos, põe a questão fora de qualquer discussão. Entregai vossos corpos, né? Entregai-vos a vós mesmos. Romanos 6, versículo 13 e versículo 16. Mas o que deviam oferecer era eles mesmos, precisamente como corpos, eles mesmos na sua corporeidade, nas relações concretas que constituem a vida no dia a dia, aponta aqui James Dunn. Então esse é o significado de corpo. Então o corpo nesse sentido é o corpo bom, é este corpo, é o ser que Jesus criou, que ele declarou que é bom. Agora, quando falamos de carne, de sarx, aí sim tem uma conotação negativa. Corpo tem uma conotação mais neutra. E carne, sim, tem uma conotação negativa. Quanto à carne, diz aqui James Dunn, este termo é obviamente crucial, importante para o modo como Paulo entende a operação do Evangelho. Independentemente de qualquer outra coisa, o termo descreve claramente o campo de força oposta ao Espírito de Deus. Viver segundo a carne é a antítese da vida cristã, conforme Romanos 8, versículos do 4 ao 13. A carne é o solo que produz corrupção, é a esfera que produz corrupção, a carne, e não o corpo, conforme Gálatas capítulo 6, versículo 8. E contudo, conforme veremos, poucos termos foram mais mal entendidos e raramente a ideia de Paulo foi mais deturpada que na tradução de sarx, de carne, conforme nós vimos na introdução. Carnes ou sarx ocorre 91 vezes nas cartas paulinas, 26 vezes só em Romanos. E aí diz aqui as referências bíblicas. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então tem uma série de referências que denota que a carne é que gera pecado, que produz pecado, é a carne que nos leva melhor a produzir pecado, a praticar pecados, né? Então diz aqui, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Romanos 8:8. Ainda mais alarmante, sarx é a esfera das operações do pecado. É o campo das operações do pecado. Quando estávamos na carne, as paixões pecaminosas estavam em operação em nós. Romanos 7:5. Nenhum bem mora em mim, isto é, na minha carne, nesta esfera que não é o corpo físico, mas é a carne, essa natureza pecaminosa, né? Conforme diz Romanos 7:18. Pela minha carne sirvo a lei do pecado, né? É uma esfera diferente do corpo, né? O sarx, conforme Romanos 7:25. Deus enviou o seu próprio Filho
numa carne semelhante à do pecado e condenou o pecado na carne, Romanos 8,6. Tendo começado com o Espírito, pergunta Paulo um tanto desesperado aos seus convertidos Gálatas, agora acabais na carne. Gálatas 3,3. Depois ordenou-lhes, guiai-vos pelo Espírito e não satisfareis os desejos da carne, do sarx. Pois a carne, o sarx, tem aspirações contrárias ao Espírito, conforme Gálatas 5, versículos 16 e 17. Consequentemente, sarx pode ser caracterizado como uma fonte de corrupção e de hostilidade a Deus. O desejo da carne é inimigo de Deus, conforme Romanos capítulo 8, versículo 7. Não procurei satisfazer os desejos da carne, do sarx. Romanos 13 e 14. Os que são de Cristo crucificaram a carne, o sarx, com suas paixões e seus desejos. Gálatas 5 e 24. Quem semear na carne, no sarx, da carne colherá corrupção, conforme Gálatas 6 e 8. Então o termo sarx vai das relações e necessidades humanas, passa pela fraqueza e os desejos humanos, pela imperfeição e corrupção humana, até o tom totalmente deprecatório e condenatório da antítese, sarx e pneuma, carne e espírito, diz mais uma vez James Dunn. Então, de modo geral, esta é a distinção que fazemos de soma, que é corpo, que é uma coisa neutra, uma coisa boa, e de sarx, que é a carne que nos leva a pecar, que é uma coisa negativa. Tá? Então, de modo geral, é isto. É claro que, às vezes, né, raramente Paulo usa, por exemplo, carne de modo neutro, né, que não significa um tom negativo, às vezes soma de um modo também negativo, né, algumas exceções aí às regras, né, mas de modo geral, soma é bom, o corpo é bom e a carne que é ruim, que é má,